Para entender a escala do que a Vale fez em Moçambique, precisas esquecer tudo o que sabes sobre minas convencionais. Moatize não era apenas um projeto mineiro. Era uma verdadeira reconfiguração da crosta terrestre. Quando a Vale deu o sinal verde, o que começou ali foi a abertura de uma das maiores minas de carvão a céu aberto do planeta. Imagina o cenário. A província de Tete, onde o sol castiga a terra com temperaturas que frequentemente ultrapassam os 45 graus. E no meio dessa paisagem seca e implacável, surge um exército de máquinas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Escavadoras do tamanho de prédios de 3 andares. Caminhões fora de estrada gigantescos, com pneus tão altos que um homem adulto parece uma formiga ao lado deles. Cada um destes caminhões transportava cerca de 300 toneladas de material numa única viagem. Para teres uma ideia, isso equivale ao peso de mais de 200 carros ligeiros de uma só vez. E tudo isso com um único objetivo: chegar ao chamado ouro negro. Mas esse ouro não estava à superfície. Para alcançar o carvão de alta qualidade, a Vale teve de remover camadas gigantescas de terra e rocha. Montanhas inteiras foram escavadas. O horizonte de Moatize mudou para sempre. Para quem vê de fora, pode parecer apenas terra preta a ser retirada do chão. Mas o que acontecia em Moatize era um processo de precisão quase cirúrgica. Tudo começava com as detonações. O chão de Tete tremia com frequência. Depois, as máquinas entravam em ação para remover o chamado estéril, a camada de terra que não tem valor econômico, até atingir as veias de carvão. Mas extrair o carvão era apenas o início. A verdadeira transformação acontecia na CHPP, a Unidade de Processamento e Lavagem de Carvão. Era ali que o material bruto era tratado, separado e preparado para exportação. O carvão metalúrgico mais valioso era separado do carvão térmico. Impurezas eram removidas. O produto final era padronizado para atender às exigências do mercado internacional. Era, na prática, uma fábrica industrial no meio da savana. Nesta fase, o otimismo era total. A Vale projetava produzir até 11 milhões de toneladas por ano. Milhares de jovens moçambicanos foram treinados para operar equipamentos complexos. Para muitos, era a primeira oportunidade real de entrar numa indústria moderna e bem remunerada. Pela primeira vez, parecia possível construir uma vida de classe média a partir da mineração. Mas enquanto os números cresciam nos relatórios, o impacto começava a ser sentido fora dos limites da mina. O choque com a comunidade. Aqui a história muda de tom, porque não se pode falar de Moatize sem falar de Kateme e 25 de setembro. Para a mina crescer, era preciso abrir espaço. E isso significava deslocar pessoas. Mais de 1.300 famílias foram reassentadas para dar lugar à expansão mineira. A promessa era clara: uma vida melhor, casas de alvenaria, água, eletricidade e infraestruturas modernas. Mas a realidade revelou-se muito mais complexa. As novas vilas foram construídas longe da cidade, longe dos mercados e principalmente longe das terras férteis onde essas famílias cultivavam o seu sustento há gerações. E isso muda tudo. Estas famílias não estavam apenas a mudar de casa. Estavam a perder o seu modo de vida. Para muitos não foi um reassentamento, foi uma ruptura. Em 2012, a tensão chegou ao limite. Centenas de moradores fizeram algo impensável. Bloquearam a linha férrea da própria Vale. Durante dias, impediram o transporte de carvão. Um projeto de bilhões ficou literalmente parado por pessoas que diziam algo simples: a minha casa está quase a cair. Ou seja, o progresso não chegou até nós. As queixas eram graves. Casas com rachaduras, falta de água, dificuldade de acesso a alimentos, perda de rendimento. Pela primeira vez, o mundo começou a olhar para Moatize. Não pelo carvão, mas pelo conflito. E a imagem da Vale começou a mudar. Se visitares Moatize, há algo que não passa despercebido. Uma camada fina de pó preto. Mas não é apenas pó. É carvão em partículas microscópicas suspenso no ar. Entra nas casas,
cobre móveis, roupas e, segundo muitos moradores, até a comida e pulmões. A mineração a céu aberto, as explosões constantes e o transporte pesado criaram uma nuvem invisível mais constante. E isso rapidamente se tornou um problema de saúde pública. A Vale investiu milhões em medidas de mitigação, sistemas de controle de poeira, pulverização de água, barreiras verdes. Mas havia um problema difícil de resolver. A escala da mina era simplesmente enorme. E controlar totalmente esse impacto parecia impossível. Criou-se uma tensão permanente. De um lado, um dos maiores contribuintes fiscais de Moçambique, um motor da economia nacional. Do outro, comunidades locais que sentiam que estavam a pagar o preço ambiental dessa riqueza. Uma riqueza que, muitas vezes, seguia diretamente para mercados como a China e a Europa. O custo da operação. Operar Moatize não era apenas difícil, era caro. Muito mais caro do que a Vale inicialmente previa. O calor extremo desgastava equipamentos. A manutenção era constante. Peças tinham de ser importadas. A mão de obra especializada tinha custos elevados. E havia ainda um problema maior a surgir no horizonte. O preço internacional do carvão começou a oscilar. A Vale estava presa num paradoxo. Tinha uma das melhores minas do mundo. Mas quanto mais produzia, mais percebia que os custos estavam a crescer a um ritmo inesperado. E havia um detalhe crítico. O carvão ainda precisava de percorrer centenas de quilômetros até ao mar. A mina de Moatize era o coração deste projeto. Mas um coração isolado não sustenta um império. Sem uma forma eficiente de transportar o carvão até ao mar, toda aquela operação gigantesca não passava de riqueza presa no interior de África. E foi aí que a Vale tomou uma das decisões mais ambiciosas e arriscadas de toda a sua história. Construir uma ligação direta entre Moatize e o oceano. Uma ferrovia colossal, a atravessar países, a custar bilhões. No próximo episódio, vamos sair da poeira da mina e seguir o carvão até o mar. Vamos explorar o corredor de Nacala, a mega obra que atravessou Moçambique e Malawi e se tornou o maior projeto logístico da Vale fora do Brasil. Como é que se constrói uma ferrovia desta dimensão? Por que foi tão cara? E como é que essa linha acabou por salvar e ao mesmo tempo complicar o projeto da Vale? Tudo isso no capítulo 3. Te vejo lá.